E olha, gente, vamos falar hoje de um assunto muito interessante. O benefício de prestação continuada, o BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS, garante o pagamento de um salário mínimo por mês a idosos a partir dos 65 anos e também para pessoas com deficiência de qualquer idade. É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o nosso PH, que eu batizei como PH, mas é o Paulo Henrique, que é o chefe da demanda judicial do INSS aqui de Maceió. Meu querido Paulo, um abraço para você, PH, sucesso, seja bem-vindo, boa tarde, para falarmos de um assunto muito interessante e importante, né? Porque as pessoas idosas também com deficiência e baixa renda, elas podem receber esses benefícios, é isso mesmo? Quando é que elas têm direito e quando é que elas não têm direito? Paulo, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos de casa. Olha só, o BPC LOAS é um benefício bastante conhecido. Afinal de contas, são vários milhares de beneficiários no Brasil. Para que a pessoa tenha direito a receber esse benefício, ela precisa ter uma deficiência que gere um impedimento de longo prazo. Deixa eu só explicar melhor isso. Não é toda deficiência que vai gerar direito ao BPC LOAS. Afinal de contas, existem pessoas deficientes que conseguem trabalhar. No entanto, aquelas pessoas com deficiência que não conseguem estar em pé de igualdade com as demais pessoas da sociedade, essa pessoa vai ter direito a receber um salário mínimo por mês, contanto que faça parte de uma família que tem uma renda ali limitada a 1/4 do salário mínimo. Você pega o salário mínimo e divide por 4. Então, se na sua casa existem 4 pessoas e somente uma trabalha recebendo um salário mínimo, essa família, essa pessoa vai ter direito a receber o BPC LOAS. Interessante, importante isso, né? Muita gente acaba não entendendo quem é que tem direito ou não e acaba até não pedindo, né, o benefício, né? É verdade. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer agora as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos ver a primeira pergunta de hoje, para quem faz para o Paulo Henrique. A primeira pergunta quem faz é a Selma Nazário, ô Paulo. Ela pergunta o seguinte: Paulo Henrique, eu tenho um filho com deficiência e um idoso na família. Como faço para solicitar o BPC? Dona Selma, muito obrigado pela pergunta. Uma pergunta muito importante, porque antes havia uma restrição, só poderia receber um benefício na casa. Hoje não. Já se pode mais de uma pessoa receber o BPC LOAS. Para falar de um outro BPC é o idoso, né, que tem 65 anos de idade ou mais. Então são esses dois públicos principais, pessoas com deficiências e idosos de 65 anos ou mais. Nesse caso, não há problema. Ela vai poder dar entrada no benefício para o filho, porque o filho é menor, o filho ainda não responde por si. Então, a mãe dá entrada através do aplicativo Meu INSS ou através da central 135. Essa criança ela vai ser submetida a uma avaliação social, que é uma entrevista com a assistente social do INSS, e em seguida uma perícia médica. Se ao final de tudo der tudo certo, for constatada ali a deficiência e a família estiver dentro daquele quesito de renda, ele vai ter direito ao benefício sem problema nenhum. Entendi. Agora eu vou vamos conjecturar, fazer aqui uma hipótese, por exemplo. Nesse caso da Selma, que ela tem um idoso e também tem a criança que é com deficiência. Ela conseguiu, então, ali o BPC para o filho que tem deficiência. Sim. E aí, de repente, com isso, a renda da casa aumentou, mas ela tem um idoso também lá. Isso conta quando esse benefício entra nesse orçamento da família, eles acabam saindo dessa oportunidade de ter o outro benefício, no caso do idoso? Não há nenhum problema. Sabe por quê? Esse idoso, muito provavelmente, é o avô da criança. Entendi. É o avô. E a renda do avô não entra no cálculo. Entendi. O avô poderia até ser servidor público, funcionário público, trabalhar de carteira assinada. A renda do avô não ia interferir. E não vai interferir mais ainda, porque ele já recebe um BPC LOAS. Então, o BPC LOAS recebido por idoso ou por pessoa com deficiência, ele não conta nesse cálculo que eu fiz aqui. É como se ele não existisse. Perfeito. E ainda vou mais. Pessoas com deficiência que recebem um benefício de até um salário mínimo, pode ser uma aposentadoria. Sabia que existe aposentadoria para pessoa com deficiência? Existe. É uma aposentadoria mais fácil de se conseguir,
a idade é menor. Entendi. Então, esse valor dessa aposentadoria também não vai contar. Ou seja, o governo ampliou mais as regras para que mais pessoas viessem a receber o benefício. Essa é a grande verdade. Ótimo, excelente explicação. Muito bem. Vamos lá para a segunda e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para o Paulo Henrique é o João Inácio. E ele pergunta o seguinte: Paulo Henrique, quais documentos eu preciso apresentar para dar entrada no BPC? Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. Vamos lá. Documentos de identificação de todas as pessoas da família. Só não precisa ter do papagaio, periquito, cachorro, não precisa, tá? Família que eu me refiro é o quê? São os pais, o marido ou a esposa e os filhos solteiros, tá? Então você tem que ter identidade CPF de todo mundo. Primeiro ponto. E o registro de nascimento também. Então, identidade, CPF, registro de nascimento e comprovante de residência. 4 documentos. O último, você vai ter que estar ali cadastrado no CAD único. O cadastro de programas sociais do governo federal, que você encontra mais informações no CRAS. Existe uma central do CAD único ali na Via Expressa. Né? No bairro da Serraria ali, próximo àquele grande supermercado que tem ali na região. Então, vai lá, se informa, tem que estar no CAD único, tem que estar a família toda lá com CPF. Feito isso, dá entrada no meu INSS ou Central 135 Wilson Júnior. Muito bem, meu querido PH Paulo Henrique, mais uma vez, junto, muito obrigado sempre. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Saudade, nunca mais tinha lhe visto. Meu amigo, grande, estou né? aqui. Mas qualquer coisa pode me Chamou, chamar. pode vir, né? Isso. Obrigado. Nossa. Satisfação rever os seus telespectadores e a todos aqui. Muito obrigado. Bom programa para você vocês. também. Uma feliz Páscoa e uma boa Sexta-feira da Paixão. E para você e para sua família, até a próxima. Amém, querido. Deus abençoe. Um grande sucesso para você Valeu. também. Grande Paulo Henrique, do INSS, trazendo informações importantes aqui. Prestação de serviço pura aqui no nosso fenômeno. Fique alerta, né? Importante. Muito bem.